O silêncio na sala de audiências era cortante, pesado pela formalidade das leis e pelo cansaço dos rostos. Naquele dia, mais um nome seria riscado de uma lista infindável de pequenos delitos. O réu, Elias dos Santos, de 68 anos, era apenas um vulto curvado, um espectro em meio à frieza do mobiliário de madeira escura. Seus sapatos, antes brancos, agora tinham a cor da poeira e do abandono, com solas tão finas que os dedos dos pés quase tocavam o chão encardido. As roupas, uma mistura de trapos puídos e um casaco de flanela desbotado, pareciam ter sido resgatadas de um naufrágio em terra firme, testemunhas silenciosas de incontáveis. Noites sob marquises e céus estrelados sem teto. Elias era magro, com o corpo castigado pela fome e pelo tempo. No seu rosto não havia apenas rugas, mas vincos profundos que desenhavam uma história de perdas, de solidão e de uma resignação quase palpável. Seus olhos, antes brilhantes, estavam opacos, como janelas em uma casa desabitada. Ele entrou algemado, a cabeça baixa, os ombros encolhidos. Um misto de fragilidade e invisibilidade que o tornava uma presença quase etérea. O crime. Ter invadido uma lavanderia abandonada numa madrugada de 2 graus negativos, buscando apenas um refúgio do frio que cortava a pele. Foi pego dormindo entre sacos de roupas velhas e o cheiro úmido de mofo, buscando apenas sobreviver a mais uma noite, em uma cidade que parecia tê-lo esquecido por completo. O promotor, um jovem ambicioso de terno impecável, ajeitava a gravata com um gesto apressado e impaciente, enquanto a Defensoria Pública sequer havia comparecido. Para a maioria dos presentes, Elias era só mais um dos indesejáveis que perturbavam a ordem, um número insignificante em um sistema sobrecarregado. Ninguém esperava que aquele caso fosse diferente, que algo ali pudesse quebrar a monotonia processual. Mas a vida, ou o destino, às vezes tem seus próprios roteiros, e a juíza Clara Mendonça estava prestes a descobrir isso da forma mais inesperada possível. Clara Mendonça, a juíza que presidia a sala, não era dada a sentimentalismos. Anos de carreira a haviam treinado para lidar com a dureza da lei e a frieza dos fatos. Sentada em sua cadeira alta, ela folheava os autos do processo com a eficiência de quem domina cada vírgula da burocracia judicial. Seus olhos percorriam o documento, um emaranhado de termos técnicos e descrições sucintas, até que pararam. O movimento de sua mão congelou. Seu olhar, que antes varria as páginas com neutralidade, fixou-se em uma única linha. Elias dos Santos, 68 anos, sem endereço fixo. O nome completo. De repente a sala, o frio, o promotor impaciente. Tudo pareceu desvanecer em um turbilhão de memórias. Uma lembrança antiga, guardada a 7 chaves em um canto remoto de sua mente, veio à tona com uma força avassaladora, como um golpe repentino no peito. Era o nome que seu irmão André repetia em cartas amassadas e desbotadas, escritas à mão em um papel áspero, sempre acompanhado da mesma frase carregada de admiração. Se não fosse por ele, eu não teria voltado. André Mendonça, capitão, falecido em combate há 21 anos, em uma missão que a mídia mal noticiou. Mas antes de partir, André, um garoto apaixonado pela farda, contava com brilho nos olhos sobre um homem que o salvara em campo de batalha. Um sargento calado, teimoso e incrivelmente corajoso. Clara voltou a olhar para o réu. A cabeça baixa, os ombros curvados. A imagem daquele herói que antes era uma figura quase mítica nas histórias de seu irmão, agora estava ali. Irreconhecível, sim, mas ao mesmo tempo inconfundível. O tempo, a rua, o abandono haviam corroído sua carne e sua alma. Mas havia algo na sua postura, mesmo tão fragilizada, que ressoava com a descrição de André. Clara engoliu em seco, sentindo a garganta arranhar. Tentou manter a expressão neutra, profissional, mas a mão que segurava a caneta tremia levemente. A frieza institucional do tribunal parecia um absurdo diante daquela revelação devastadora. O homem que salvou a vida de seu irmão, algemado por buscar abrigo do frio.
O promotor, indiferente à tormenta interna de Clara, continuava sua leitura monótona da acusação, a voz ressoando como um tambor distante na mente da juíza. As palavras se misturavam: invasão de propriedade, desordem pública, reincidência. Elias, no banco dos réus, parecia alheio a tudo, imóvel, como se já tivesse aceito qualquer sentença que o mundo decidisse impor. Seus olhos vazios fitavam um ponto invisível no chão, uma tela em branco onde se projetava apenas o cansaço de uma vida. Clara mal ouvia o promotor. O som de sua voz era abafado pelas lembranças da risada de André, das cartas que chegavam com cheiro de terra molhada e pólvora, das histórias que sempre terminavam com a gratidão, profunda por um homem que ninguém mais aparentemente conhecia, mas agora ele estava ali, esquecido por todos menos por ela. Quando o promotor sugeriu uma pena de restrição de circulação e serviços comunitários, Elias não reagiu. Não houve sequer um piscar de olhos, um leve tremor. A imagem dele, tão frágil e resignada, era um soco no estômago. Clara, ainda em silêncio, sem desviar o olhar do réu, escreveu algo rapidamente em um pequeno pedaço de papel. Dobrou o bilhete com precisão e, com um gesto discreto, chamou um oficial de justiça. Entregou-o em suas mãos, com uma ordem clara e sussurrada. Leve isso para a advogada, Sofia Almeida, pessoalmente agora. O oficial, acostumado à discrição da juíza, saiu sem questionar, o bilhete seguro entre os dedos. Elias, por um breve segundo, levantou os olhos. Seus olhares se cruzaram. Clara sentiu um impulso avassalador de dizer algo, de chamá-lo pelo nome de seu herói, de gritar a injustiça daquele momento. Mas não podia. Não ali, não ainda. O julgamento seguia seu curso burocrático, mas para a juíza, e secretamente para aquele velho no banco dos réus, tudo já havia mudado. As engrenagens do destino, movidas por um único nome, começavam a girar em uma direção completamente nova. Enquanto o ritual do tribunal prosseguia, a mente de Clara Mendonça estava em 2 lugares ao mesmo tempo, na cadeira de juíza, mantendo a postura firme e silenciosa, e no passado, revivendo as palavras de seu irmão. André falava de Elias, o sargento, como se falasse de um pai, um mentor. Contava como ele manteve a calma quando o caos se instalou no campo de batalha, como arrastou feridos sob fogo cruzado, como segurou sua mão quando André achou que iria morrer. Ele me ensinou mais em 3 dias na selva do que toda a academia em 3 anos, dizia uma das cartas, com a letra já borrada pelo tempo e pelas lágrimas. Se eu voltar, Clara, quero que você o conheça. Ele é um gigante, mas ela nunca o conheceu. André voltou vivo daquela missão, mas não por muito tempo. Uma doença silenciosa levou-o meses depois, deixando apenas as memórias de sua bravura e a gratidão por aquele que o salvou. E agora, quase 20 anos depois, o tal sargento reaparecia, não como um herói reverenciado, mas como um réu sem rosto, sem voz, sem dignidade. Clara não sabia se sentia raiva, pena ou vergonha. Talvez tudo junto, um nó apertado no peito que mal a deixava respirar. No banco dos réus, Elias permanecia imóvel, um monumento à indiferença. Quando a juíza o questionou, sua voz era baixa, quase inaudível, desconectada da realidade presente. Disse que tentou bater na porta da lavanderia, que não queria invadir nada. Só queria um lugar onde o frio não doesse tanto. Eu só queria um canto para deitar. Só isso? Foram as únicas palavras que ele conseguiu articular naquela manhã. Um lamento que se perdeu no ar frio do tribunal. De repente, a porta da sala se abriu, e um vulto elegante de blazer vinho e olhar penetrante adentrou o recinto. Sofia Almeida, uma advogada renomada, conhecida por sua atuação em casos de grande repercussão e por sua postura combativa. Sua voz firme cortou o silêncio. Sofia Almeida, advogada de defesa. Assumo a representação do réu, Elias dos Santos. O promotor mal escondeu o desdém em sua expressão. Representação voluntária de última hora? Inaceitável. Clara interveio sem hesitar, sua voz firme e inabalável. Está aceito. Continue, doutora Almeida. Sofia Almeida não costumava aparecer em processos como aquele, mas estava ali por um motivo que só Clara conhecia.
Ela folheou rapidamente o processo, fez perguntas simples, pediu tempo para analisar, contestou a acusação. Em minutos, começou a desmontar o discurso do promotor, com base em princípios básicos de humanidade e legalidade. Não há invasão quando não há intenção de posse, promotor. Há desespero, há sobrevivência e abandono social. O promotor retrucou, falando em conduta reincidente. Sofia rebateu com veemência. O que se repete aqui, meritíssima, não é o crime. É a negligência, é o abandono. A sala mergulhou em um silêncio tenso. Enquanto isso, Clara mantinha os olhos fixos em Elias. Ele continuava alheio, como se estivesse distante em um campo de batalha particular. Não parecia reconhecer Sofia nem a si mesmo. Mas a advogada, com sua perspicácia aguçada, já começava a desconfiar. Aquele homem não era apenas um morador de rua comum. Havia algo em sua postura, mesmo enfraquecida, que indicava uma disciplina soterrada por anos de abandono. Ao final da sessão, Sofia se aproximou de Clara no corredor. Sua expressão séria. Agora me diga, juíza. Quem é ele de verdade? Clara hesitou por um instante. A voz embargada. O homem que salvou a vida do meu irmão. Sofia permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois respondeu sem olhar para trás, com uma determinação que fez Clara sentir um arrepio na espinha. Então, meritíssima, a gente não vai deixar isso passar como mais um caso qualquer. Sofia Almeida não era o tipo de profissional que se envolvia por impulso. Sua reputação fora construída sobre a base de casos complexos, onde a lógica e a estratégia eram seus principais aliados. No entanto, havia algo naquele homem, Elias dos Santos, que a impedia de tratá-lo como apenas mais um. A história de Clara, somada à intuição que a fizera questionar a passividade do réu, acendeu uma chama de curiosidade e, mais do que isso, de um senso de justiça que ia além dos códigos. Nos dias que se seguiram à primeira audiência, Sofia mergulhou de cabeça no passado de Elias. Começou com o básico: arquivos públicos, registros militares, listas de condecorações. Mas não demorou a perceber um padrão inquietante. Faltavam peças demais. Onde deveriam haver relatórios detalhados de missões, só encontrava resumos vagos e incompletos. Onde esperava encontrar atestados médicos, havia lacunas inexplicáveis. Era como se, aos poucos, alguém tivesse apagado Elias dos Santos da história oficial, como se sua existência tivesse sido varrida para debaixo do tapete. Teimosa por natureza, Sofia decidiu ir mais fundo. Recorreu a contatos antigos nas Forças Armadas, puxou favores que guardava há anos. Um ex-cliente, agora general da reserva, General Alcides Toledo, surpreendeu-se ao ouvir o nome. Elias dos Santos? Isso é nome de praça de guerra. Esse homem era uma lenda entre os suboficiais. Como assim está vivendo na rua? Mas ninguém sabia para onde ele tinha ido depois da dispensa. Ninguém o tinha visto desde então. Para o sistema, ele havia simplesmente sumido. A cada porta fechada, a determinação de Sofia só aumentava. Ela não desistiria até descobrir a verdade por trás daquele homem invisível. No centro de custódia, onde Elias estava abrigado temporariamente, Sofia tentava, com paciência quase infinita, ganhar sua confiança. Levava café quente, cobertores limpos, comida fresca, pequenos gestos que tentavam romper a barreira do abandono. Fazia perguntas simples, que recebiam poucas respostas. Elias quase não falava. Ficava horas olhando para o chão, como se as palavras tivessem se perdido em algum recanto esquecido de sua mente. Quando falava, misturava passado e presente, como se ainda estivesse em um campo de batalha invisível. Mencionava nomes que Sofia não conhecia, e um só que a fez prender a respiração: André. André! Aquele menino era teimoso. Tinha o ombro estourado, mas queria correr de volta para o tiroteio. Murmurava sem contexto, os olhos perdidos. Sofia observava tudo com cuidado, com a sensibilidade de quem entende que o trauma é uma ferida que não cicatriza facilmente. Um dia, ela trouxe uma pasta, sentou-se diante de Elias e tirou uma foto amarelada desbotada pelo tempo. Era a imagem de um grupo de soldados no meio da selva,
sujos e exaustos, mas com um brilho de esperança nos olhos. Um deles, mais jovem, sorria de lado, o rosto sujo, o uniforme rasgado. Estava ferido, mas sorria. Esse aqui é André Mendonça, não é, Elias? O tempo pareceu congelar. Elias olhou para a foto e parou. Seus olhos, quase sempre vazios, ganharam vida por um instante, como um resquício de luz em uma caverna escura. A mão trêmula se estendeu e tocou a imagem com uma delicadeza quase dolorosa. A voz saiu embargada. Um sussurro rouco que parecia vir de outra dimensão. Eu puxei ele pelo colete. Estava caído, com a perna cheia de estilhaço. Disse que ia voltar para casa, que queria apresentar a irmã. Ele fez uma pausa, um silêncio pesado preenchendo o ambiente. Ele me chamava de velho teimoso. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Doeu mais do que qualquer palavra. Foi ali que Sofia entendeu. Aquele homem não estava apenas em situação de rua. Ele carregava tudo ainda. O trauma da guerra, a culpa pela perda, a promessa não cumprida de voltar para casa e apresentar o amigo à irmã. Elias era um arquivo vivo de memórias dolorosas, um guardião de uma história que o mundo havia esquecido. Naquela mesma noite, Sofia Almeida voltou ao seu escritório exausta, mas com uma nova energia impulsionando-a. Revirou cada linha do que já havia descoberto sobre Elias, cada nota, cada documento, cada lacuna. A imagem do rosto de Elias, tocando a foto de André, não saía de sua mente. Era a prova que faltava, a conexão emocional que validava sua intuição. E foi então que ela encontrou uma brecha, uma menção discreta a arquivos militares, que haviam sido liberados por um programa recente de desclassificação de documentos históricos. Quase imperceptível, uma nota de rodapé em um relatório antigo. Acessou o portal, preencheu solicitações com a rapidez de quem persegue uma pista quente e esperou. 48 horas de ansiedade, de revisitar cada fragmento de informação, de montar o quebra-cabeça da vida de Elias. E então, os documentos vieram, nomes, datas, a missão, a emboscada. Elias dos Santos havia atuado sob fogo direto. Salvou 4 soldados e impediu o colapso da tropa durante uma retirada forçada. Ferido, recusou evacuação para continuar ajudando seus companheiros. Recebeu recomendação para uma condecoração, mas o processo nunca foi finalizado. Era tudo real. Cada história de André, cada lembrança de Clara, cada fragmento de memória de Elias. Sofia imprimiu os relatórios, destacou os trechos mais impactantes, organizava os papéis em uma pilha que crescia sobre sua mesa. Parou por um momento, olhando para a montanha de documentos que antes eram apenas fantasmas do passado. Ali estava a história de um homem inteiro, com honra, com marcas profundas, um homem que o mundo preferiu esquecer. Pegou o telefone, o coração batendo forte. Clara, sim, ele não salvou só seu irmão. Ele salvou uma equipe inteira. E depois disso foi abandonado. Clara demorou a responder do outro lado da linha, a voz embargada. Quando falou, a voz estava firme, mas mais baixa, carregada de emoção. Traga tudo. Sofia, vamos mostrar ao tribunal quem ele é. Mas mais do que isso, vamos lembrar ao país o que ele fez. 2 semanas depois, a sala do tribunal não era mais a mesma. Elias, que antes parecia apenas mais um indigente, agora tinha uma advogada de renome ao lado, e diante deles, uma pilha de documentos que ninguém esperava ver. A atmosfera estava carregada de uma expectativa diferente. Não era a usual frieza judicial, mas uma tensão quase solene. Sofia Almeida abriu sua apresentação com calma, sua voz preenchendo o ambiente com clareza e autoridade. Colocou sobre a bancada não apenas relatórios militares, mas uma linha do tempo minuciosa. Apontou omissões, nomes ignorados, protocolos esquecidos. Leu trechos, destacou datas, mostrou cópias de documentos carimbados pelo próprio exército. Elias dos Santos, segundo o que agora era oficial, havia impedido a morte de pelo menos 5 soldados durante uma emboscada em território estrangeiro. Tinha sido indicado a Ordem do Valor Militar, uma das mais altas condecorações do país. Mas o processo foi engavetado após sua dispensa médica. A sala inteira ficou em silêncio.
O promotor, até então indiferente, ajeitou os papéis à sua frente, como quem tenta reorganizar o próprio argumento, mas naquele momento não havia mais argumento. A verdade nua e crua pairava no ar. Então, a juíza Clara autorizou o chamado das testemunhas. E a primeira delas foi um homem alto, grisalho, de uniforme de gala impecável, o general reformado Alcides Toledo. Sua voz, antes dura, agora soava embargada. O sargento Elias salvou a minha vida. Eu era tenente naquela missão. Fui atingido no ombro em campo aberto. Ele me arrastou quase 100 metros debaixo de tiros inimigos. Nunca esqueci. Mas o sistema parece que esqueceu. Seguiram-se outros 2 ex-militares. Cada um contando como foi salvo por aquele homem que agora mal conseguia manter as costas retas na cadeira. Elias ouvia em silêncio, os olhos marejados. Parecia não acreditar que estavam falando dele. Sofia pediu então que fosse lido um trecho do relatório desclassificado. O sargento Elias dos Santos demonstrou conduta de alto risco pessoal, permanecendo em posição de defesa após garantir a evacuação de 3 soldados feridos. Sua permanência voluntária garantiu tempo crucial para a reorganização do pelotão e impediu baixas adicionais. A sala inteira escutava em silêncio absoluto. Nem os sons dos sapatos ou das folhas sendo viradas se ouviam mais. Foi quando Clara falou, com a voz firme. Mas os olhos marejados, o que temos aqui não é apenas um processo, é o retrato de uma falha do sistema. Um homem que serviu com honra, que foi esquecido por erros administrativos e que agora, por ironia do destino, senta neste banco como réu, quando deveria estar sendo homenageado. Ela então fez um gesto para a porta. 2 militares entraram, um deles carregava uma pequena caixa azul de veludo. Dentro dela, um broche dourado, a Ordem do Valor Militar. Uma condecoração atrasada por quase 20 anos. Elias olhou aquilo sem entender. Demorou segundos para processar. Quando percebeu o que era, sua primeira reação foi negativa. Não, disse baixinho, a voz carregada de dor. Não consegui salvar o André. Ele morreu por minha culpa. Clara se aproximou do banco dos réus, mesmo sem protocolo. Não como juíza, mas como irmã. Ele viveu graças a você. Elias voltou para casa, escreveu para mim, te descreveu como o homem mais corajoso que conheceu. E me pediu que eu te encontrasse. Elias não respondeu. Apenas chorou. E naquela sala, que antes só o via como um invasor, todos ficaram de pé. O promotor, os funcionários do tribunal, os soldados, os curiosos que assistiam à audiência. Ninguém disse nada. Ninguém precisava dizer. A juíza respirou fundo. As acusações contra Elias dos Santos estão arquivadas. E o Estado deve iniciar com urgência a regularização de todos os direitos e benefícios previstos por lei. Sofia assentiu emocionada. Elias baixou a cabeça, mas dessa vez não por vergonha. Era alívio. Era a libertação de um peso de décadas. Na semana seguinte, o que seria apenas um trâmite administrativo virou um momento de reparação histórica, um rito solene que ecoaria além das paredes do tribunal. Elias foi chamado novamente, mas dessa vez não como réu. Ele era o homenageado. A sala não estava cheia como antes, sem a multidão curiosa ou jornalistas apressados em busca de manchetes sensacionalistas. Era um ambiente mais contido, mais íntimo, preenchido apenas por aqueles que haviam se envolvido profundamente com a história e com o homem por trás dela. Sofia estava ao lado dele, um pilar de apoio e orgulho. 2 oficiais do Exército Nacional, agora vestidos com seus uniformes cerimoniais, aguardavam em reverência. E Clara, do alto de sua função, já não conseguia esconder o turbilhão de emoções que a tomava. Ela não era apenas juíza, era a irmã de André, era alguém que carregava a mesma dívida que o país devia àquele homem. Elias entrou vestindo roupas novas, um terno simples, mas limpo e digno, presente de Sofia. Sua barba, antes desgrenhada, estava feita. O corpo ainda curvado, mas diferente. Não pela idade, e sim pelo peso de um passado que finalmente começava a ser aliviado. O peso da honra perdida, da culpa internalizada. Foi chamado ao centro da sala.
e um dos oficiais leu em voz firme, quase marcial, o preâmbulo da condecoração, por bravura comprovada em combate, conduta de alto risco pessoal e contribuição direta para a sobrevivência de membros das Forças Armadas. O Exército Nacional concede com honra a Ordem do Valor Militar ao subtenente Elias dos Santos. A caixa azul de veludo foi aberta e a medalha cintilava sob a luz da sala, um brilho dourado que parecia carregar a memória de todos os sacrifícios. Mas Elias não se moveu imediatamente para recebê-la. Olhou para a condecoração como quem vê um espelho estilhaçado de uma vida que ele acreditava não mais existir. Respirou fundo e falou, com a voz quebrada pela emoção e pela dor ainda presente: eu não mereço isso. Ele morreu. O silêncio que se seguiu foi imediato, denso. Sofia se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro. Mas ele viveu tempo suficiente para voltar. Elias, para escrever, para agradecer e para dizer a uma irmã que você era o motivo dele ainda ter esperança. Clara se levantou de sua cadeira, desceu da tribuna, rompendo mais uma vez o protocolo, não como juíza, mas como a irmã grata. Sua voz estava embargada, mas firme, carregada de uma verdade que transcendia qualquer formalidade. A morte não apaga o que foi salvo, subtenente. Você deu ao meu irmão tempo, e deu à nossa família mais do que palavras podem explicar. Elias apertou os olhos e um soluço escapou de sua garganta. Ele ainda segurava a culpa, como quem carrega um fuzil antigo, um peso que só ele podia ver. Eu só fiz o que qualquer um faria, disse quase num sussurro, como se tentasse diminuir a magnitude de seus atos. O oficial entregou-lhe a medalha. Elias a segurou com as duas mãos, sem saber se devia usá-la ou apenas olhar. Por fim, fechou os olhos e encostou a testa sobre ela, como um homem que finalmente encontra um porto seguro após uma longa e tempestuosa jornada. Obrigado, disse com dificuldade, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto marcado. Obrigado por não terem me esquecido de vez. O gesto seguinte não veio de Clara, nem dos militares. Veio do promotor. Ele se levantou, firmou a postura e bateu continência. A sala inteira seguiu o movimento, não por protocolo ou imposição, mas por respeito genuíno, uma onda de reconhecimento que lavou décadas de invisibilidade. Naquela tarde, o governo oficializou a concessão de pensão vitalícia, moradia assistida e acompanhamento médico completo ao subtenente Elias dos Santos. O caso foi enviado ao Ministério da Defesa como um símbolo de falha e reparação, um precedente para que outros heróis esquecidos pudessem ser encontrados e honrados. A imprensa, que sempre aparece quando é tarde demais, agora queria manchetes, entrevistas, destaque. Mas Elias recusou. Ele só queria silêncio e um lugar onde pudesse, enfim, dormir em paz. Era pequeno, um quarto, um banheiro, uma cozinha com uma mesa de 2 cadeiras. Mas era dele. Depois de tanto tempo dormindo em papelão, debaixo de marquises, em bancos de praça, aquele apartamento silencioso parecia um castelo. Não havia luxo, mas havia calor, segurança. As paredes não tinham bolor, a cama tinha lençol limpo, o chuveiro funcionava. Elias passava os dias em silêncio. Fazia café todas as manhãs, como quem cumpria um ritual sagrado. Observava a água ferver, esperava a espuma subir, enchia a xícara com cuidado, como se aquele fosse o momento mais importante do dia. A televisão ficava desligada, as janelas abertas. Ele gostava do som da rua, buzinas, passos, vozes aleatórias. Era a prova de que estava dentro do mundo de novo, não mais uma sombra à margem. Recebia visitas de vez em quando, enfermeiros, assistentes sociais, militares que vinham checar documentos. Mas ele só sorria de verdade quando Sofia aparecia, sempre sem avisar, trazendo consigo não apenas o carinho, mas a certeza de que a justiça às vezes encontra seu caminho, mesmo que demore décadas para chegar. Elias, o guardião esquecido, finalmente havia encontrado seu porto seguro, seu lugar de paz, onde as memórias do passado ainda podiam doer, mas não mais o condenavam. Ele estava, enfim, em casa. Se você se emocionou com a história de Elias,
e a jornada de Clara e Sofia em busca da justiça. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais narrativas que tocam a alma. Deixe seu like se este vídeo te impactou. E para saber até onde nossa história chegou, me diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa narrativa inspiradora. Sua participação é muito importante para nós.